tudo certo. Agora nós estamos aí dentro do horário mesmo que correto. Então agora nós vamos voltar aqui para poder acertar tudo aqui de novo. Vamos acertando tudo outra vez. Aí fizemos uma entrada, mas deu erro. Agora nós vamos fazer a entrada de novo. Só nós ajeitar, acabar de arrumar aqui, já está tudo ok. Está quase tudo ok. Agora já está tudo ok. O som tá beleza, tá chegando certinho. Mas tivemos aqui um probleminha. Vamos fazer a apresentação das variônicas. Raul, bem-vindo à live. Boa noite. Agora está tudo ok. Lá nós já testamos o som lá, o som está chegando beleza. Vamos fazer a apresentação aqui das variônicas, né? Essa é a variônica número 2, aí o pessoal já tem conhecimento dela. O pessoal que tiver interesse aí por ela, só entrar em contato. O zap fica embaixo do vídeo, o número, é só ligar. José Xavier, boa noite, bem-vindo à live. Agora, essa é a número 2, essa é a carro-chefe nossa. Essa é a especial nossa. Apesar que nós tem outra que é mais cara do que ela, mas também especial. Mas essa é a carro-chefe, essa aqui é a que nós mais vende, é a que mais sai. E você possa trabalhar com ela com comando ou trabalhar com testemunho. Você colocar o testemunho na câmera dela, e aqui dentro, aqui tem uma vaga aqui, ó. Você possa colocar, tem uns 3 centímetros aqui, que você possa colocar ouro, diamante, caçar com testemunho. Agora, você não quer caçar com testemunho, você comanda ela, você quer caçar. Quer caçar ouro, você vai para a variônica. Terceiro passo, você me indica a direção que tem um veio de ouro, um manchão de ouro, que tenha ouro em pó, pepita ou granulado. Você dá 3 passos à frente, ela indica para você para um lado ou para o outro. Então é muito interessante isso aí. E também para outras coisas, né? Uma infinidade de coisas, ouro, diamante, outras coisas. Então agora vamos deixar ela aqui, depois mais para frente no vídeo nós torna a falar dela. Agora nós vamos aqui a número 3. Essa aqui é a número 3. Ela é 2 tubos. Você possa carregar no bolso. Você pode colocar ela dentro do bolso. Carçadinha, você pode colocar ela dentro do bolso da carta. Aqui é a parte da antena. Daqui a pouco nós vamos à sua pergunta. Aqui é a parte da antena, você tira os 2 tampão, ó. Coloca. Você pega ela aqui, puxa a antena.
Você puxou a antena, fez um L, já está pronta já para usar. Agora vamos acertar a outra para nós mostrar as duas arrumadas. Hum. Aqui ela está pronta para ser usada. A antena ela tem mais de 50 centímetros. E você pode, por exemplo, se você estiver num lugar que não tiver muita coiseira por perto, árvore, essas coisas, você pode trabalhar com ela esticada. Agora, se for um lugar que você tiver meio apertado, você encolhe esses dois vãos da frente dela aqui. Aí ela vai ficar mais curta. Vamos encolher a outra também. Aí ela fica mais curta para você trabalhar com ela. Né? Ela está mais curta. Ela fica aí uma base de 34 centímetros, 35, você trabalhar com ela assim, é tranquilo. Tranquilo, normal. Esse é o lugar que for mais ruim para você trabalhar ainda, você ainda pode encolher mais um gomo dela. Ela ainda trabalha tranquilo. E você vai fechar ela, você apruma ela, deixa ela reta, colocou o dedo, ela fecha, tampa, fechou também. A parte do fundo, ao outro lado dela, é a parte da cama. Você pode colocar ouro ou colocar diamante. Vamos chamar mais pertinho, ó, poder ver. Ó. Aí você colocou o ouro, fechou. Bom, agora deixar ela ali também, mas depois nós voltamos nela de novo. Essa é a número 4. O pessoal já conhece, pode trabalhar com comando ou pode trabalhar com testemunho. Ela é mais simples, mas ela é toda latão, tudo beleza para trabalhar com ela. Hum. Para sair do consciente, para entrar no inconsciente, é só com muita prática. Muita prática mesmo, muita meditação. Tem que ter muita prática. Vem com o tempo. Com o tempo de prática, com o tempo que você vai treinando a meditar, você vai conseguindo meditar. Você começa na meditação a sair do consciente para o inconsciente, então aí isso aí vai vir com o tempo. Então, como se diz, não é questão da pessoa querer que seja para hoje ou seja para amanhã, que não tem tempo. Tem gente que vem aí rápido, tem gente que demora anos e anos. Então, cada pessoa vai depender do esforço de cada pessoa. Então, por exemplo, a meditação pode levar você ao inconsciente. E nesse inconsciente é onde você descobre coisas. E uns chama falar sair do corpo, mas não é bem sair do corpo. Sair do corpo ainda é outra parte ainda bem diferente dela. Você sair do consciente para o subconsciente. Agora, é tipo de hipnotizar. Hipnotizar. A pessoa hipnotizada, ela tá no inconsciente. Agora, sair do corpo, fazer viagem astral é diferente. Exige muita prática também, e muito tempo de prática. E muita energia árida. Então, mas tudo, tudo é possível. Nenhuma das coisas é impossível.
Agora, é sempre as práticas, né? A pessoa ir praticando, meditando, tá sempre meditando. Buscar um dos elementos, por exemplo, os 4 elementos, que é importante também a pessoa buscar um desses elementos para ele fortalecer mais com um, ou conseguir fortalecer com os 4. Então, isso é importante também. Agora, eu falo a verdade, olha, o começo, ele é um pouco difícil para essas coisas, porque envolve um tanto de coisa. Então, se a pessoa não começar aí a meditar, começar de leve, devagarzinho, sem ter pressa, não precisa ter pressa, não. Você vai meditando devagarzinho, você vai vendo os resultados devagarzinho. Começa aí meditando, por exemplo, você fecha os olhos e começa meditando, você levantar as mãos, levantar os braços, levantar uma perna, levantar 2 pernas. Então, é tudo coisa que faz parte de tudo. Então, por exemplo, não adianta a pessoa falar, olha, eu quero conseguir dentro de uma semana, às vezes você não consegue dentro nem de 10 anos. Tem gente que chegou a levar 30 anos para conseguir certas coisas. Outros conseguiu dentro de mês e pouco. Então, cada caos é um caos, cada pessoa é um jeito. Por exemplo, as pessoas que têm mais tempo para meditação, que pode meditar cedo, pode meditar no meio do dia, pode fazer uma meditação à tarde, pode fazer outra meditação à noite antes de dormir, elas aceleram, elas vão acelerar o tempo, quer dizer, elas vão conseguir mais rápido, porque elas têm mais tempo para praticar. Agora, fora disso, fica difícil. Aí a pessoa ele vai, até que uma hora ele vai começando. E outra, quando você chega em uma certo detalhe, de algumas coisas, você está chegando em outras. Então não é o cara chegar numa sem chegar nas outras. Então parece que uma coisa está ligada à outra. Que é muito importante para quem está começando, quem é um aprendiz aí está começando. Isso é importante a pessoa não ter pressa. Não deixar de fazer, mas não ter pressa. Ele faz a meditação dele todo dia, tem que ser constante. Todo dia que ele fizer uma só, ele faz todo dia, vai fazendo. Vai chegar a hora que ele vai perceber que algumas coisas estão mudando. E é aí que ele começa a, a aprender mais coisa, a perceber mais coisa. E outra, a meditação, ela começa com poucos minutos. Depois ela vai aumentando, 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 aumentando. Tem gente que fica meditando por 2, 3 horas, os olhos fechados lá. Agora, você não vai conseguir no começo ficar 10 minutos. Tem que o teu pensamento começa a vagar sozinho. Então, a meditação é o seguinte, ela começa dos pouquinhos. Começa com 2 minutos, 3 minutos, coloca o relógio lá para despertar daí a 3 minutos. Começa devagarzinho. Daí uma semana você aumenta para 5. Devagarzinho você vai aumentando, 2 minutos, 3 minutos cada vez. Até você acostumar com a meditação. Você acostumou com ela, aí você começa a perceber que as coisas estão mudando. Mas nada é do dia para a noite. Nada, nada. Isso aí é tudo. Você sair do consciente para entrar no subconsciente, ele é tipo por exemplo, não é assim, é só você falar, eu vou sair, vou entrar. Não. Então, porque o que está no subconsciente é muita coisa. É muita e muita coisa. Agora, outra coisa, para você entrar no subconsciente, você precisa saber o que você quer tirar dele.
Você não tem condições de, por exemplo, entrar nele para saber tudo. Tem tanta coisa nele que você não faz nem ideia. Tem bilhões de coisas nele, bilhões, trilhões que está passando por ele. Então, você já tem que estar mais ou menos sabendo o que você quer tirar dele, a resposta que você quer. É a mesma coisa, quando você hipnotiza uma pessoa, você já sabe o que você quer dele. Você não vai ficar fazendo pergunta idiota para ele, pergunta que não tem nada a ver com nada, com outras coisas. Você vai fazer as perguntas de acordo com aquilo que você quer, precisa. Então, agora, a viagem astral é muito diferente. A viagem astral é muito, muito diferente. E outra, a viagem astral geralmente é a hora que você deita. Você deita, você vai dormir, é que você sai do corpo e teu corpo fica na cama e a tua energia sai. Então, você quer ir para algum lugar, a tua energia vai para aquele lugar que você quer. E é altamente perigoso. Porque se uma energia ruim pega teu corpo sem a tua energia nele, você já era. Você morre ali dormindo. Dormindo. Quando a tua energia volta, teu corpo já foi, já desencarnou. Então, é outra coisa perigosa. A pessoa tem que ter um treinamento no começo de outras coisas, para que a hora que ele chegar nesse estágio, ele sabia o que ele está fazendo. E outra, a maioria das pessoas, dos alunos que vão praticar magia, a maioria não chega a esse estágio. Cada 100 chega 2, 3, 5, cada 100 pessoas. Então vamos dizer que não chega um a cada 10. Então são as coisas. E outra, aí é fácil de praticar para sair do corpo. Muito fácil, fácil. Fácil, fácil. Aliás, eu até ia dar umas dicas naqueles tempos, comecei a ensinar para limpar as mãos, os pés, os braços. Eu ia dar uma dica para o pessoal começar a treinar e depois eles iam desenvolvendo sozinhos. Eu ia dar uma dica também para sair do corpo. Aí o YouTube já me cortou e eu peguei e já não fiz também. Então, já perdeu a graça. Mas a parte para você sair do corpo ela é muito simples. Às vezes você pode começar a sair sentado, igual eu estou aqui. Ó. Eu posso fechar os olhos e meditar, que eu estou andando lá na cozinha, que eu estou vendo eu andando lá dentro da minha cozinha. Eu estou saindo da cozinha, estou indo lá para o quarto, estou chegando na beira da cama, estou indo dormir. Eu posso começar a fazer esse preparativo daqui. Eu posso sair daqui com os olhos fechados, meditar, que eu estou saindo na minha porta, saindo do portão. Eu estou andando na calçada, estou entrando no portão do vizinho, estou passando pela porta da sala dele. Então, eu posso começar a fazer esses preparativos. Agora, é perigoso? É perigoso. Porque o teu corpo, se você não sabe proteger o corpo, teu corpo fica desprotegido. Agora, se você aprender a proteger o corpo para você sair, você já precisa ter um bom conhecimento. Um bom conhecimento mesmo. Então não é, por exemplo, eu falando aqui, eu dando uma dica aqui, o cara vai começar do meio para frente, vai começar do... Não, não vai. Ele vai começar do começo, que é meditando. Ele vai para um lugar tranquilo, senta lá, faz a sua meditação, vai meditando naquilo, nas coisas que ele quer. Então eu não sei o que as pessoas querem. De repente o cara quer meditar para coisa ruim. Então, a pessoa vai do começo, ele vai fazendo a meditação dele e ele vai chegando nos pontos que ele vai chegando. Outra coisa, todo ponto que você chegar, você nunca conta para ninguém que chegou. Nunca. Você nunca conta a ninguém qual o ponto que você chegou. O ponto que chegou só interessa ao você. Somente ao você. Então,
Por exemplo, eu nunca falei aqui para ninguém que ponto que eu cheguei. Então, ninguém sabe o ponto que eu cheguei. E nem eu sei também que ponto que eu vou chegar ainda. Então, ninguém deve contar nada para ninguém. Por exemplo, o cara vai lá, faz uma meditação. Olha, na minha meditação, eu tive uma visão com isso, uma visão com aquilo. E se a visão for coisas que ele deve interferir, ele interfere. Ele faz uma oração, ele interfere naquilo lá para que aquilo não aconteça, se for ruim. E se for visão boa, ele espera acontecer. Embora a pessoa chegar, não, porque isso, não, porque isso, não, porque aquilo. Você não vê nenhuma das pessoas aí que é mestre se gabar das coisas. Nem. Eu, principalmente, eu não gabo de nada que eu faço. Por exemplo, dessas partes aí, se eu puder ajudar o ser humano, eu ajudo. Eu ajudo e eu não tenho que falar para ninguém que ajudei. Eu que tenho que saber o que eu fiz. O resto não precisa saber de nada. Nem a pessoa que eu ajudei não precisa saber. Agora, nem eu vejo aí certas pessoas aí, eles fazem uma coisinha de nada lá, não, porque foi eu, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E lá não passa de nada. E lá é tudo conversa fiada mesmo. Lá é tudo um papo furado. Tudo para ganhar gente otário na conversa. As pessoas que realmente fazem, eles não falam. Porque, Araújo, o negócio é. Hoje as pessoas são muito discriminadas. Por exemplo, hoje as pessoas que têm algum poder, algumas coisas, eles são muito discriminados. Principalmente por certas religiões aí que discriminam. Não é. As pessoas não falam. E é poucas pessoas, você pode ver aí no YouTube, poucos canais aí que falam algumas coisas. Às vezes fala sobre energia, é poucos canais. É poucas pessoas que falam sobre a desencarnação. Poucas. Porque uns não querem que você saiba a verdade, e os outros são ignorantes. Os outros não acreditam em nada. Para eles é que nem gado no pasto. Então, mas as pessoas, por si só, elas tomam exemplo. Uma pessoa que é muito ignorante, ela é muito negativa. E as pessoas que é negativa demais, ela é ignorante demais. Se elas começam a entender que a ignorância delas se volta contra elas, porque a energia dela ajuda elas naquilo que ela quer, que ela gosta. Então, ela deseja um dia péssimo para ela, então a energia dela vai trabalhar para que ela tenha um dia péssimo, que a coisa seja ruim para ela. Porque para ela nada está bom, então tem que, a energia tem que trabalhar para agradar ela. Se é ruim, vai ser ruim. Agora, você começa a trabalhar com a sua energia, você começa a melhorar, você começa a entender, você começa a mudar. E é aí que começa a mudança. A mudança começa justamente aí. Você começa a perceber teus amigos. Que nada para eles está bom, nada para eles presta e nada para eles é o suficiente. Quanto mais ganha, mais joga fora. Então você começa a perceber por eles. Fala, opa, peraí, mas esse negócio aí não está certo aí.
fulano ganha tão bem, ainda precisa vir aqui na minha porta pedir um trocado emprestado, ganha 3, 5 vezes mais que eu. Aí você começa a entender o que acontece justamente ali. Porque ele é um cara ignorante, do jeito que ganha, vai. Agora, se ele faz isso com o próprio dinheiro, você imagina as outras coisas. Imagina como é que trata a família. Então, e outra, aí você já viu como é que ele trata um amigo. Você trata a família mal, o amigo é pior ainda. Tudo tem seu começo. E seu começo é você melhorar a sua energia. Você começou a melhorar, você começou a trabalhar para melhorar ela. Você chegou cedo, você levantou cedo, você pediu ao Criador para te dar um dia abençoado. Tanto você, como a tua família, como teus amigos, como a humanidade, a tua energia começa a trabalhar para que você tenha um dia abençoado. E quando você começa a fazer umas pequenas orações dessa cedo e à noite, você vai deitar, você começa a mudar. Quando duas orações, a coisinha fica pequenininha, uma oração tão pequenininha, você começou a fazer ela cedo, começou a fazer à noite, a tua vida começa a mudar. Você pode prestar atenção que a tua vida começa a mudar a partir dali. Agora, quem levanta, já chega lá e já de ressaca, fudido. Hoje vai ser um dia ruim, dia péssimo. Eu já estou com uma ressaca ruim, hoje não está bom. A energia dele já começa a trabalhar ali. Não, eu vou ajudar ele para que não seja bom mesmo. Já a hora que ele sair de carro, já ajudo ele, que ele bate o carro, chega no serviço atrasado, o patrão já encrenca, manda embora. A energia dele já vai fazer tudo o que ele quer, tudo o gosto dele. Porque ele quer. Ele simplesmente quer que seja um dia ruim. Então a energia faz a vontade. Agora, as pessoas só não percebem isso se não quiser. É só tentar fazer. E ele começa a perceber que a vida dele. É que nem o cara perguntou, um dia o cara perguntou para mim num vídeo. Mas vamos lá, se eu para começar a mudar minha vida, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fumar. Eu falei, olha, meu amigo, o bom seria você diminuir a bebida, sei lá, se você não largar, toma uma ou duas só no dia, só e pronto. Toma na tua casa, lá cegadinho. Fumar, se for bom. Se você largar é bom. Se você não largar também, diminui o cigarro um pouco. Procura melhorar as outras coisas que tá mais ruim. Inveja de coisas dos outros. Porque o outro tem, você não tem, você está com inveja. Procura parar com isso. E outra, procura valorizar o dinheiro. Viu? Procura não gastar o teu dinheiro à toa. Se for mais, se eu fazendo só isso, eu já começo a melhorar. Você já começa a melhorar. Agora, falar, você fala, se as pessoas fazem, você não sabe, né? Então, mas também não interessa eu saber se o fulano vai fazer ou não vai fazer. Se a pessoa me falar, tudo bem. Se não falar também, não tem problema nenhum. Ela não é obrigada a me falar nada. Fala, não, eu fiz assim tal, e estou melhorando minha vida. Então, que o Criador te abençoe, eu sei que ela melhora mais ainda. Então, agora, se ele não falar nada, eu também quero que o Criador abençoe todos aqueles que estão tentando melhorar. Então, é umas coisas que a gente não faz em troco de nada. Nada, nada. E outra, ensinar alguma coisa que a gente sabe, assim, mais ou menos, a gente ensina. Mas nem tudo também a gente pode ensinar. Entendeu? Eu posso, às vezes, até dar um começo de falar, mas não adianta. É que nem eu falei, não adianta você começar as coisas na metade, que você não vai se acertar. Então, começa do começo. Começa do comecinho, começa melhorando você mesmo, porque não adianta nada você querer fazer umas magias, umas coisas, e se você não melhora você mesmo.
as coisas. Para você chegar a ser você é um estudante, um principiante da magia, já é uma coisa difícil. Por exemplo, muita gente me faz essas perguntas, mas muitos não estão nem preparados para ser estudante. Por quê? Porque ele ainda não começou o começo. Então você não sentiu nada de especial nele para ele ser um estudante. Agora, para você chegar ao mestre, precisa muita coisa. Mas muitas e muitas. Porque o cara, para ser um principiante, um iniciante, ele precisa fazer o começo. A primeira coisa, ele tem que começar corrigindo. Então, ele não vai ter um começo lá, ninguém vai ensinar ele certas outras coisas, se ele não tiver um começo. E não tiver um começo, ele não tiver um certo interesse. Então, porque você vê tanta gente aí na rua e fala, eu queria ter o poder de fazer chover. Ele queria, né? Ele vai ficar nesse querer aí, às vezes até morrer. Porque ele nunca fez nada para chegar a nada, nunca teve uma energia boa, uma energia forte, uma energia harta, para ele fazer certas coisas. O outro fala, eu queria ganhar na loteria, queria ganhar na Mega Sena. Para quê? Se ele não sabe cuidar de R$ 1. Para que ele quer ganhar na Mega Sena? Para que ele quer achar aí uns 100 quilos de ouro? Se ele não sabe cuidar de R$ 1. Para que ele vai querer isso? Para dar o dinheiro tudo para os outros de graça e depois ficar pobre, voltar na miséria, tudo de novo. Só para dizer depois, bater no peito, eu fui rico. Não vejo graça nisso. Então, a pessoa tem que se preparar para tudo. Ele tem que se preparar para ser rico, ele tem que se preparar para fazer boa magia, ele tem que se preparar para caçar com variônica, tudo ele tem que se preparar. Se ele não se preparar, ele nunca vai ser nada. Deixa eu ver, eu mandei uns vídeos lá para o senhor tendo uma ideia lá, como é que elas funcionam, as variônicas. Agora, as perguntas, elas são muito importantes. Por exemplo, as perguntas que o Araújo fez são importantíssimas, muito importantes, porque é dela que a gente explica certas coisas. Então, por exemplo, tudo que eu falei aqui agora veio através da pergunta dele. Porque eu falo, pessoal, as perguntas no canal, elas ajudam o canal, e elas me dão o assunto para a gente conversar nela. Agora, sempre a gente está batendo em certas teclas, mas isso faz parte. Por exemplo, como a pessoa valorizar o dinheiro dele. Hoje a gente está cansado de ver as pessoas jogar o dinheiro fora, do jeito que ganha, gasta de qualquer maneira. Outra, a vida passa rápida, porque quando você está com uma certa idade, até um certo tempo, você tem uma mais facilidade para ganhar dinheiro. Depois que você pega os 60 anos para cima, já fica mais difícil. Você se torna mais sábio, mas mais difícil você ganhar. Você já não tem aquela disposição que tinha antes, de ganhar e gastar, ganhar e gastar. Aí você já não ganha. Aí você fala, bicho, quando eu tinha minha idade, eu devia ter segurado, eu devia ter feito alguma coisa no fim. Então, daí já começa a se lamentar. E aí, às vezes, já não há muito mais tempo para fazer. Uns ainda têm tempo. E nem eu tenho vídeo aí, tem live aí que eu faço. Hoje tá bom para ganhar. Não tá ruim.
Hoje, se a pessoa tiver aí um pouquinho de dinheiro aí, que dá para ele começar no comecinho de alguma coisa aí, não tá ruim de ganhar, não. Tá bom para ganhar um dinheiro. Agora, se a pessoa ganhar 100, gastar 120, ainda ficar devendo 20 para pagar no outro mês, aí não tem jeito, não. Olha lá, hoje a radiestesia física é tudo aquilo que tem massa, vamos dizer assim. Por exemplo, você pega uma fruta, ela é uma. Se você vai trabalhar com aquela fruta pela radiestesia, ela tem a energia dela. O animal tem a energia dela, o ser humano tem, tudo tem a energia física dela. E também tem a energia física que vem da outra energia, que é outra energia. É uma energia acumulada, também uma energia física. E umas partes delas. Ah, por exemplo, uma bateria. A bateria ela acumula energia física. Então é muito importante. E a radiestesia, ela tem muitas extensões. Tem várias extensões da radiestesia. Hoje, por exemplo, as energias são usadas para muitas coisas. É usada para doença, é usada para tanto de coisa. E a radiestesia nada mais, nada menos do que descobrir a própria energia, seja ela física ou não. Por quê? Porque o universo é tudo energia. É só questão de separar elas uma da outra. Umas mais altas, outras mais baixas. Agora, o nosso planeta mesmo, ele está onde ele está por causa da energia que ele tem. O dia que ele perder a energia dele, ele não para mais no ar, não, onde ele está. Porque o planeta nosso não está apoiado em riba de nada. Nosso planeta é igual ao outro planeta que está para cima, lá, Marte, Vênus, outros. Eles estão apoiados lá porque tem energia deles. O nosso é a mesma coisa. Estão apoiados aqui porque tem a nossa própria energia para manter ele lá onde ele está. No dia que ele perder essa energia aí, ele desmorona todo e vai cair no outro. Igual o outro que caiu no nosso, formou o nosso. Não é uma energia física, ela está sempre girando. Ô, Book, bem-vindo à live. Uma boa noite. Dá uma. Tudo que nós pega, tudo que nós toca tem energia. É a mesma coisa, nosso corpo ele fica doente. Por quê? Porque está com falta de energia. Hoje você deixou de comer, falta de vitamina, que as vitaminas têm a energia certa. Cada coisa que você come tem uma energia para o seu corpo. Como o nosso corpo ele é formado da terra, então o nosso corpo ele tem necessidade de muito tipo de energia, mas de muitos. Às vezes a gente fala aí que as vitaminas B12, ela tem vários tipos de vitamina. Ela é ótima vitamina, mas além dela nós precisamos de muito mais. Nós precisamos de muitas outras. Principalmente a energia
os 4 elementos, nós precisamos de mais dele. Agora, existe a quantia certa. Não adianta também você carregar o corpo de mais de uma vitamina de um elemento e fartar dos outros. Então, por exemplo, você tem que ter umas medidas mais certas. De vez em quando você precisa andar um pouco descalço, você ter contato com a terra. Você precisa ter contato com o ar, porque o ar também é vitamina para nós, é energia para nós. O sol, principalmente, o sol é energia para nós, é vitamina para nós. Não o excesso, porque o excesso dele causa outros problemas. Então, mas ele tem a quantidade certa que você possa ter. E a terra também, você tem que ter contato. Por que você tem que ter contato? Porque nós precisamos da energia da terra. A água, principalmente. A água nós precisamos muito da energia dela, mas com excesso de energia da água também não é bom para nós. Então, tudo tem que ser dentro da medida certa. É a mesma coisa, por exemplo, a pessoa que tem câncer. É tudo coisa que ele consumiu cancerígeno. Então, ele estava consumindo uma vitamina, uma coisa, uma energia cancerígena. Aí, depois ele vai correr atrás de outras energias para curar aquela energia que ele adquiriu com o tempo. Mas é que nem às vezes os médicos falam, né? Quando você descobre um câncer no começo, bem no comecinho, mais de 95% dos cânceres são curados. Mas depois que ele laça no teu corpo, não tem mais jeito aí. Então não tem mais como curar ele. Somente é muito difícil, porque ele já laçou para todo lado. O teu organismo não reage mais à energia, então fica difícil para curar. Mas quando você consegue fazer uma boa transferência de energia para aquela pessoa, ela pode se aliviar. Às vezes, quando está no começo, ela pode ficar curada, porque você fez uma transferência ártica de energia. O organismo dela reagiu, então ela pode ficar curada. Deixa eu ver aqui a pergunta. Uma flexão, vai machado. Bom, eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta. O cara é inventor de uma antena e conseguiu patente. E mora aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Interessante. É, existe esses radiofrequências que tem frequência para curar câncer. Existe uma série de equipamentos, tudo através de energia. Agora, cada um tem suas capacidades, né? Por exemplo, o mesmo que usa um equipamento, usa uma antena, usa um rádio, frequência, é, é tudo que as variônicas também faz. Só que cada um faz com um modo diferente do outro.
Agora a pergunta do José Xavier. José Xavier, onde tem caulim, às vezes pode acontecer de ter rubi por perto. E também pode acontecer de ter maracacheta rosa, branca, e também indicar outro tipo de pedra, por exemplo, quartzo rosa, ametista, turmalina azul, uma série de outras coisas. Então, o caulim ele é um bom indicativo para várias coisas. Porque ela funciona por frequência, mas frequência da própria pessoa que vai ser examinada. Por exemplo, é a minha frequência, é a minha energia. Lá eles falam frequência, mas é energia. É a minha energia que funciona lá. E conforme ela funciona lá, o resultado que dá lá. Ou conforme está meu estado, é a frequência que ela dá, que chama de energia. Hoje, como eu acabei de falar, hoje tem muitos modos aí de frequência, por exemplo, você coloca o pêndulo, você coloca um testemunho na mesa, uma coisa, coloca dentro dele, você faz pergunta, ele te dá a resposta por energia daquela foto, daquela que está ali, do nome daquela pessoa, gráfico, tudo através de energia, de frequência de energia. Então, equipamento é tudo equipamento. E a única coisa que conta são a energia do ser humano, ou energia de outros objetos, porque tudo tem energia. Agora, por exemplo, eu quero fazer uma transferência num copo d'água para uma pessoa com parvalidade. Eu coloco a água no copo, escrevo o nome da pessoa embaixo, põe embaixo do copo. Eu sei como fazer uma transferência de energia através daquela água. Mas é transferência de energia. Agora, por exemplo, eu posso fazer uma transferência de energia para quem mora longe, ou uma pessoa que está bem longe. Tudo através do pêndulo, através das variônicas. Então, eu não preciso de um aparelho elétrico para fazer isso. Outra coisa, se eu quiser examinar uma pessoa, também não preciso de um aparelho elétrico para saber que tipo de doença ela tem. Eu só deito ela lá no divã, lá, eu pego o pêndulo, pego as variônicas, começo lá do pé dele, lá na cabeça, e vou fazendo as perguntas. Está com isso, está com aquilo, está com essa doença, está com aquela, tem problema nisso, problema naquilo. O que tiver problema, eu vou anotando. Até chegar lá em cima. Depois que eu anotar tudo, eu vou averiguar o que eu anotei. Agora, depois que eu descobri, falou, olha, deu aqui um probleminha de vesícula, deu um probleminha aqui de próstata. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou indicar aquela pessoa para passar nos aparelhos, e passar no médico, fazer outros exames, para saber realmente a resposta que está ali. Não é que eu vou medicar o cara já porque eu fiz um exame nele. Não. É por isso que a radiestesia não tomou o lugar da medicina. Porque a medicina começou com a radiestesia. Não foi a radiestesia que começou com a medicina. A radiestesia começou com a medicina começou com a radiestesia. Vocês podem ler aí que vocês vão achar em algum lugar que ela começou com a radiestesia. Por quê? Porque a medicina ela não criou nada. Quem criou foi a radiestesia. A radiestesia que criou. A radiestesia que descobriu o planta que servia para doença. Não foi a medicina que descobriu. Só que a radiestesia não podia ser, como se diz, registrada. Os médicos chamavam só radiestesista, não seria médico. Seria radiestesista.
Aí eles acharam por bem criar a medicina. E a anestesia ela ficou em segundo plano. Mas até hoje a radiestesia é usada para descobrir remédio, né? Depois que vai para os laboratórios. Agora, isso eles não ensinam, né? Ninguém ensina, ninguém fala. Por quê? Porque é vergonha para os médicos. Os médicos têm vergonha. Por exemplo, falar para o médico que ele é radiestesista, você tem vergonha. Que a maioria dos médicos hoje não sabe nada. Eles sabem perguntar para você o que está doendo. Toma aqui um remedinho aqui e vai passar. Está doendo, tá doendo aqui na garganta. Toma ali um comprimidinho e passa. Às vezes o cara está com puta de um problemão lá, o médico fala, toma esse remedinho aí e pode ir embora. É assim que eles tratam o povo. Agora, quando tem dinheiro, não. Ele olha para a pessoa não tem nada. Não, você está com um problema aí na barriga, nós vamos ter que operar você imediatamente. Vai ficar em 50 mil a cirurgia. Já te corta você, nem, você não tem nada. Esse te corta assim mesmo. Aí você está lascado. Então virou dinheiro. Hoje virou coisa de louco. E o que é de graça do governo aí, de graça. É nós que paga, né? O povo que paga lá. Né? O governo não paga nada. É nós que dá comida do governo. Então, hoje é lamentável. Hoje, se você cai no hospital de graça, você está lascado. Se você cair pagado, você está lascado em meio. Então, todo jeito está complicado. Ô Zé Lauro, se você pegar um par de variônica, você descobrir uma planta que ela cura alguma coisa, hoje, 90% do povo que não tem estudo, não tem conhecimento, ele já fica assim meio ressabiado. E nada é feito até hoje, nenhum remédio é feito, nenhuma vacina é feita sem a radiestesia. Nada, nada, nenhuma delas é feita sem a radiestesia. Só que eles não falam para você. A mesma coisa eles falar para você, falar, nós descobrimos a vacina aí para o Covid, nós usamos a radiestesia. Por quê? Porque nós queríamos saber o que podia dar certo junto com outras energias que desse certo. Eles não vão falar isso para você. Porque o que ficou registrado é a medicina, não é a radiestesia. A radiestesia não foi registrada, mas ela é usada até hoje. É a mesma coisa, você pega um pé de hortelã lá com erva cidreira, uma folha de laranjeira. Você quer saber se aqueles três energias vai dar certo e o que poderia curar com as três. Não é assim que se faz remédio. Depois você ajunta lá um tanto, lá maceta, você tira lá, faz uns comprimidos lá meio verde, e a pessoa toma aqueles comprimidos e aquilo passa. Outra, não é a massa que cura o doente, não é a massa do comprimido, é a energia que está no comprimido. Agora, aquelas energias que estão no comprimido, do que foi tirado? Porque no nosso planeta tem árvore, erva, tudo enquanto é coisa para curar tudo enquanto é doença. Você só precisa saber pegar ela e a quantidade que você vai tomar. Olha, José, a igreja tem que proibir mesmo, né? Qual é a igreja que é boba de deixar a pessoa usar radiestesia lá dentro? É a mesma coisa. Se eu for lá na igreja, lá, o que eu vou fazer lá dentro? Eu chegar lá e falar para o pastor que ele é um safado, desonesto, que a igreja dele não é honesta. Você acha que dá certo? Começar a contar os problemas dele, os erros dele, ele vai achar bom? Não vai. É claro que ele não vai querer você lá. Você sabe muito mais que ele, você sabe quem está errado.
Se acreditar dá certo. O seguinte, o negócio é o seguinte, a pessoa que está numa igreja, ele está orando. Se ele está orando, o Criador, a energia dele está subindo, as coisas podem dar certo. Mas por quê? Porque está subindo a energia dele. Se ele tiver com a energia baixa dele, nada dá certo. Ele pode ficar lá a vida inteira lá rezando, mas que nada vai dar certo. E outra coisa, a única coisa que eu acredito é na energia. Se você tem uma energia boa, você pode fazer grandes coisas. Se você não tem, você não faz nada. Só faz coisa ruim. E outra, existe gente com energia forte e ruim. Agora, para você subir a tua energia, não é lá sentado lá na igreja, às vezes com uma ou duas orações só. Você conseguir jogar a tua energia lá em cima para curar alguém, você não vai fazer isso. A tua energia você tem que cuidar dela. Todo dia você tem que cuidar dela. Agora, às vezes, um pastor, ele faz um milagre na igreja, porque é o seguinte, às vezes ele ora na casa dele, ele fica lá 2, 3 horas, vai orando, pedindo o Criador para isso, Criador para aquilo, Criador para aquilo. Então ele está buscando um aumento da energia dele. É como se ele estivesse meditando. É uma coisa da meditação. Então, quando ele coloca a mão numa pessoa com energia fraca, ele faz uma transferência de energia forte para aquela pessoa. E o organismo daquela pessoa reage àquela energia. E pode ser curada. Ela pode ser curada, sim. Então, às vezes a gente fala, porque a gente não poderia estar na igreja. Eu não poderia estar na igreja porque eu estou acima de muita coisa. Porque não daria muito certo para mim estar lá. Agora, as pessoas com energia mais baixa, é bom que elas estejam lá. Muito melhor que elas estejam lá do que esteja num bar, lugar ruim, fazendo coisa errada. Só que eles nunca vão ensinar a verdade para eles. Nunca. Isso, se vocês prestar atenção, começar a estudar em Deus lá de trás, quando começou a criar os primeiros mestres, os primeiros entendimentos, os primeiros mestres, que foram o mestre que saiu da escola da sabedoria no Egito, vocês vão começar a perceber que aqueles mestres, cada um deles saiu para um lado. E ali começou a religião. Tudo começou a religião por ali. Por exemplo, não foi Deus que inventou a religião. Não foi Jesus que inventou a religião. Foram os mestres que inventou a religião. Porque cada um queria fazer a tua. Só que depois teve o mestre dos mestres, né? E Jesus é o mestre dos mestres, até hoje. E até hoje no Egito tem as escolas dos mestres. Agora, por exemplo, a pessoa ela tem uma boa energia, ela é capaz de fazer muitas coisas. Muitas coisas. Agora, por exemplo, quem é um mestre, ele não sai por aí fazendo coisa desse tipo. De maneira alguma. Ele não sai por aí se mostrando, ele não sai em televisão se mostrando. Isso aí para ele não tem validade, não tem nada certo. Nada. Por exemplo, se pagar 500 mil para mim na televisão fazer uma demonstração de alguma coisa, eu não vou. Pagar 1 milhão também não vou. Não tem interesse fazer isso. Por dinheiro nenhum.
Fala, não, eu te dou um caminhão carregado de ouro também, não vou. E todos os mestres, ninguém faz isso. Ninguém gosta. E outra coisa, mestre não gosta de ensinar. A verdade também que seja dita. Eles não gostam de ensinar porque muitas pessoas que querem aprender são ignorantes. Às vezes eles querem aprender para fazer coisa errada. Então é outro problema. Porque, por exemplo, um mestre, se ele ensinar uma pessoa que vai fazer coisa errada, ele é obrigado a caçar essa pessoa. É um dever dele caçar aquele aprendiz dele. Ele ensinou, ele tem que caçar. Ele tem que destruir ele. Então é por isso que ninguém gosta de ensinar. Porque eu não quero sair para destruir ninguém, nada que eu ensinei. Então é por isso que ninguém quer ensinar. Porque a pessoa tem que pensar que existe dois lados da moeda. Os dois lados. E a energia é a mesma coisa. É o que eu acabei de falar lá. Você quer um dia bom? Você tem que pedir o Criador para te dar um dia bom. Porque a tua energia trabalha para um dia beleza, um dia bom, um dia abençoado, um dia que você vai fazer grandes coisas. Agora, você quer um dia ruim, você tem que pedir um dia, você vai, quer um dia ruim, ela vai trabalhar para você para te dar um dia ruim. Então, e a mesma coisa são as outras coisas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma energia muito alta, ele pode ter uma energia alta do lado ruim. E pode ter do lado bom. Quem tem que saber para que lado ele está é ele. Ele tem que saber para que lado está o que ele está fazendo. Agora, se eu pegar um aprendiz, que eu for ensinar ele tudo, e depois ele virar para o lado ruim, eu sou obrigado a caçar ele. Isso é fatal. Então, é por isso que quase ninguém gosta de ensinar muitas coisas. Muitas coisas ninguém ensina. Vocês podem caçar ele no YouTube, por todo lado aí, pro mundo inteiro. Não tem ninguém ensinando nada no YouTube, nem nada, porque as pessoas que entram no YouTube são qualquer pessoa. Por exemplo, a pessoa que está de lado da minha live, eu não sei que tipo de pessoas são. Eu não sei se elas são boas, são ruins, se elas estão buscando coisa para fazer coisa ruim. Então é por isso que eu não posso ensinar nem na live, nem fora dela. Agora, às vezes eu falo para a pessoa, às vezes a pessoa pode fazer uma demonstração com variônica. As variônicas você até pode fazer uma demonstraçãozinha, uma coisinha, fazer um comando dela. Então, isso você pode fazer, que nem eu já fiz algumas. Assim, onde tinha mais de 100 pessoas. Fiz uma demonstração com ela. Isso você até pode fazer. Por quê? Porque são variônicas. Agora, se eu faço uma demonstração sem nada lá, o que esse povo ia falar que era? O que vocês acham que eles iam falar que eu era? Eles iam falar que eu era um santo? Eu acho que não. Eu acho que santo eles não iam falar que eu era. E eu poderia ter feito nada. Simplesmente, igual eu estou falando aqui. Dava de variônica, precisava de tempo, precisava de nada. Só que eu usei as variônicas para pensar que foi as variônicas que fez. E outra, a pessoa que começa a treinar com as variônicas, que ele treina bastante mesmo, mas bastante mesmo, ele começa, no fim, ele começa a mudar. Ele começa a perceber que muitas coisas ele já pode fazer quase sem ela. Por quê? Porque a energia dele já se tornou alta e ele quase pode fazer quase sem ela. Eu vou fazer uma transferência de energia com a água. Ou vou fazer uma transferência de energia numa foto. Eu posso fazer com as variônicas. Todo mundo que veio fazer, fala, seu Maurício fez com as ótimas. Mas eu também posso fazer com as mãos.
Eu posso colocar as mãos em cima da foto aqui, ó, colocar os dois dedos aqui em cima da foto e fazer uma transferência de energia naquela foto. Agora, eu tenho dois tipos de transferência que eu posso fazer. Eu posso fazer uma transferência de energia minha e posso fazer do universo. Agora, para mim fazer do universo, eu também tenho que saber o que eu estou fazendo, né? Para mim fazer minha, eu também tenho que saber o que eu estou fazendo, porque de repente eu transfiro minha energia para lá e a minha cai lá embaixo. Então, as coisas precisam ter muito entendimento. Quem quiser aprender alguma coisa, começa do começo. Começa devagarzinho, começa melhorando a própria pessoa primeiro. Primeiro você começa a melhorar você primeiro. Primeiro você vai melhorando, para de ser ignorante, para de ser oi grande, para de cobiçar as coisas dos outros. Então você começa melhorando você. Se é cachaceiro, para de beber, ou começa a beber bem pouquinho. Se é fumante, fuma bem pouquinho ou para. Você começa melhorando você. Se você quiser começar em alguma coisa da magia. Então você não vai você pensar, você vai começar lá já pondo a mão para cima, aqui cai a água, que chova. Não é assim. Se forma uma nuvem lá e chova, você não vai fazer isso. Mas nem que você viver 1000 anos, se você não arrumar você primeiro, não melhorar você primeiro, você não vai fazer nada. Nada, nada na magia. É a mesma coisa, você pode usar as variônicas, chegar numa casa, saber se tem um espírito dentro da casa. Você pega lá, fala, variônica, se tiver um espírito aqui, tá, no terceiro passo é cruz, ela pega a cruz. É porque tem. Mas eu também posso fazer sem elas. Eu posso fazer sem ela. A hora que eu entro dentro da casa, deu aquele arrepio no braço, o cabelo levantou, eu já sei que tem coisa ruim ali dentro. Então às vezes a gente usa muito, por exemplo, que nem nós, faz vídeo, faz uma coisa, faz outra, a gente usa muito as variônicas, os pêndulos. É, e outra, eu conheço muita gente aí que faz umas coisas aí sobre energia, fala tanto da energia, que a energia faz isso, a energia faz aquilo, mas é tudo estudado de livro. Na capacidade eles não têm nada, nada, capacidade para nada. Eles só falam aí nos vídeos aí umas coisas sobre energia aí que só fala. Mas capacidade eles não têm. Não tem mesmo. Porque eles estudou sobre aquilo ali, aprendeu sobre aquilo ali e eles falam sobre aquilo. Então, as capacidades são outras. É que né, o outro também fez uma pergunta num vídeo lá. Samuel, então para mim começar a melhorar eu mesmo, eu preciso ser bonzinho, né? Mas se quiser ser bonzinho, as pessoas aproveitam de você. Eu falei, não, não. Você não precisa ser bonzinho, você tem que ser justo. E as pessoas têm que ser justas. Se elas não for justas, você faz elas enxergar que elas não são justas. E eu falei, não é assim não. Não é porque a pessoa tem certos conhecimentos que ela tem que ser sapato dos outros. Não é assim. Agora, nós já estamos quase aí para encerrar a live, faltando alguns minutos. E já teve gente também que falava nos meus vídeos aí, fala, vamos falar isso, fala aquilo, porque quer vender as variônicas. Mas não, o que eu falo na live, eu falo das variônicas. Quem tiver interesse, o contato está embaixo do vídeo, é só entrar em contato. Se não tiver interesse também, se quiser entrar em contato também, pode entrar para conversar também, não tem problema nenhum. Agora, eu adianto uma coisa. Às vezes, agora, já de uns tempos para cá, é muita gente no Zap. Tem mais de 2000 pessoas no Zap.
Mas aí tem gente que entra hoje no Zap, faz alguma pergunta, quer falar alguma coisa, às vezes eu vou responder no outro dia. Daí demora. E às vezes responde na hora também, tudo depende. Depende do tempo que a gente está disponível, e porque tem outras coisas para fazer também, e a gente também tem que cuidar de outras coisas, né? Outra, as perguntas são sobre muitas coisas, né? Muitas. E as pessoas perguntam sobre pêndulo, sobre gráfico, tudo uma coisa. Outras perguntam sobre pedra, tipo de pedra, que pedra outros outros sobre outros assuntos, outros quer saber se lá na área dele tem ouro, tem diamante, outro quer saber se a região dele é uma região com histórico. Então é muitas perguntas que chegam, é muitas perguntas. Então, é muita coisa também para você saber. Por exemplo, esse vídeo, essa live que eu estou agora, é o 14º vídeo de hoje. 14, está integrando 14 com a live. Então, veja bem, não é pouca coisa, né? Agora, todo dia, 10, 12, 13, 14, 11 vídeos, todo dia, de segunda a domingo. Então, é bastante coisa que tem. Mas a gente vai tocando. Enquanto nós estiver respirando, vamos, vamos indo. E eu gosto também, eu também gosto das lives também, porque gosto das perguntas. Às vezes algumas perguntas a gente responde mais ou menos, bem, outras mais melhor. E assim, às vezes alguma coisinha que a gente responde mais ou menos, a pessoa junta lá com mais um pouco que ele sabe e ele acaba de interar. E é assim que vai. Se eu errar também, as pessoas podem corrigir para você falar, isso está errado. Isso aqui funciona mais, melhor assim. Agora, a única coisa que eu não aceito é xingar. Se xingar, aí eu corto o cara do canal. Se eu tudo não cortar, eu corto. Quer xingar, vai xingar o parente dele lá, não eu. Quer dizer, ele não deve xingar em ninguém, né? Porque ninguém merece ser xingado. Porque eu acho assim o seguinte, a pessoa que não conhece, não tem conhecimento, não tem a mínima ideia de nada dessas coisas, ele deve escutar primeiro e buscar conhecimento. Ele tem que buscar conhecimento. Ele tem que buscar conhecimento, porque é buscando conhecimento é que ele vai começar a entender um pouco. Não é aí que eu falo, pessoal, o pessoal que quer buscar conhecimento, quer ler, quer saber mais, tem um livro bom que é o livro do Franz Bardon. Franz Bardon. Se você entrar aí, digitar aí Franz Bardon, livro Franz Bardon, você vai ver que ele não é um livro baratinho, mas é o melhor que tem. Então ali dá para você ler ali e você começar a ter noção já das partes de coisa. Mas eu até tenho ele aqui. Se eu mostrar ele aqui no canal, o YouTube já pensa que eu estou fazendo propaganda do livro. E eu não estou fazendo propaganda do livro. O livro eu estou falando porque eu sei que ele é um bom livro para quem quer começar a ler, começar a entender mais alguma coisinha. Ele é um bom livro. Ele chama Franz Bardon. Ele tem muitas coisas boas, muitas coisas que ele fala lá que faz muito sentido. Agora, e sobre radiestesia também.
seguido, São Carlos de Sevilha tem muito. Então, pessoal, aí tiver mais alguma pergunta, quiser mandar aí, nós já estamos perto aí de dar uma encerrada. Até que o pessoal vai resolver se vai fazer alguma pergunta. Eu vou mostrar a variônica, que é a número 2. Né? Sempre manter a mão 10 centímetros uma da outra. E manter ela nivelada, não deixar ela cair para baixo, não deixar ela para cima, porque senão ela deixar para cima ela faz isso. Ó. O azeite também, se você deixa pouco, que ela não faz, você levanta um pouquinho mais aqui, ó, ela não ganha, ela não desgoverna, mas também fica com dificuldade para cruzar. Ó. Se você deixar ela caída, também ela tem dificuldade para cruzar também. Mas se você mantém ela nivelada, a mão 10 centímetros uma da outra, é o bastante para ela cruzar até o meio. Outra, se ela cruzar até aqui, já tem coisa errada. Se ela vir cruzar aqui no pé, aqui, você já está com ela errada. Ela só cruza até o meio, até aqui. Ó. Passou daqui para cá, ela passou para cá, já tem coisa errada. As variônicas, ela tem que manter a posição, ela tem que vir até o meio só. É o meio das variônicas. Até a metade dela. Mesmo tanto para a ponta, mesmo tanto para o pé. Se ela cruzou só até aqui também, ó, tem coisa errada. Ela começou a cruzar só um pedaço na ponta também, ela está errada. É porque ela está caída. E se ela passou do meio para cá, porque ela está levantada. Então você tem que corrigir você para que elas trabalhem certo. Aí, se o pessoal não tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar. Aí estamos aí, que eu acho que ainda tem umas 7 pessoas na live ainda. Voltando àquela pergunta lá do Moisés, é verdade, a primeira coisa começa com nossa mente, nós precisamos começar a pensar nas coisas boas. Porque pensando nas coisas boas, a energia nossa começa a dar forma. E quando ela começa a dar forma, ela vai dando forma daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós quer. Nós quer coisa boa, ela dá forma às coisas boas. Se ela pensando coisas ruins, ela dá forma às coisas ruins. Então, essa pergunta do Moisés aí, ela foi muito importante. Porque as formas, elas vêm de várias maneiras. Porque quando você começa a pensar em alguma coisa, a sua energia começa a trabalhar. Só que também, às vezes, tem gente que pensa que a energia vai dar forma dentro de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Às vezes leva tempo. Às vezes, se você quer, por exemplo, você quer comprar uma casa.
mas você não tem dinheiro para comprar uma casa. Mas todo dia você pensa nisso. Você levanta, você está pensando, você vai dormir, você está pensando que você precisava comprar uma casa, ter uma casa de tudo. A sua energia vai trabalhando nessa parte aí, ela vai trabalhando. Ela vai trabalhando, ela vai te jogando de serviço melhor, vai dando forma de serviço melhor, de ganho melhor. De repente o ganho já está suficiente para você comprar um terreno. Você compra um terreno, daí uns anos, você já começa a te sobrar algum dinheiro, que ela está dando forma para você fazer essa casa. Ou ela dá um serviço que você possa comprar uma casa parcelada. Ela começa a trabalhar nas formas. Agora, às vezes, não é coisa também do dia para a noite, é coisa que leva aí mês, ano, mas as formas acontecem. É, às vezes ele quer fazer uma coisa que ele não tem condições. Às vezes ele está num emprego que ele está ganhando um pouco. A energia dele começa a dar forma. De repente aparece outro emprego para ele para ganhar o dobro. E às vezes ali ele já tem condições de comprar. Então as coisas, as formas, elas vão trabalhando devagarzinho, elas vão fazendo, vão lapidando. Então a pessoa não pode desanimar, né? Ó, bom, respondendo a pergunta aqui do Sr. José Xavier, Sr. José, aonde tem calim, tem outros minérios. Então, pode acontecer de ter até ouro no quartzo, porque aonde tem calim, tem quartzo por perto. Então, aonde tem o calim, é vários minérios que tem. Por exemplo, aonde tem um arroto, que vai ter pedra, quartzo azul, ametista, geralmente tem o calim está no meio. Turmalina azul, aonde vai ter turmalina azul por fundo, às vezes você vai cavando, vai achando é, a faixa de caolim, outro tipo de pedra também. E às vezes você acha outras maracaxetas também, prateada, avermelhada, outras meio escuras. Então o caolim ele está presente em tudo que está esses minérios. E pode dizer que ele está presente onde tem o ouro também, porque depois que você passa a faixa que está o ouro ali, ouro em pó, granulado. Se você se descer mais para baixo também, você pode bater no cauli e pode já bater em outro tipo de minério. Não, mas o que está mais em cima do chão, por exemplo, o cauli mais em cima do chão, ele indica muito outros minérios, tipo de quartzo, ouro em quartzo também pode estar ali, por perto. Então rubi pode estar por ali também. Tem várias coisas que pode estar perto. Agora, onde está o caulim, o que mais indica é o quartzo. E quando você acha o quartzo indica filão de ouro. O quartzo indica que você pode dar numa linha de ametista. A linha de ametista indica que você pode dar numa rua que embaixo tem turmalina. Então, cada coisa, elas vai indicando uma coisa da outra. E tudo está perto uma da outra. Tudo anda por perto.
Agora, a única coisa que não anda no meio por perto desse caulinho é o diamante. O diamante não anda por perto desse caulinho. Porque a faixa de terra onde está o diamante é diferente. É uma terra preta, uma terra misturada com cinza. E a outra parte é vermelha, uma terra, um terrão duro, uma terra vermelha, meio que queimada. Então, e dá aquela faixa de cascai também por cima dessa terra preta. Né? Então, é umas coisas, cada coisa elas têm uma forma para ajeitar as outras. Agora, essas formas é importante conhecer, porque, por exemplo, eu estou num lugar que tem uma camada de terra, tem uma camada de cascai mais embaixo, tem uma terra preta por baixo. Né? Então, eu sei que eu estou numa região que tem diamante. Ali é 90% de certeza que tem diamante. Não, isso é importante. Outra coisa, pode ter diamante e pode ter ouro. Existe lugar que tem os dois, tudo no lugar. Na região de Minas aí mesmo que tem diamante e ouro, tudo no lugar só. O caulim, ele é um bom sinal. Por quê? Porque através do caulim a gente descobre outras coisas. Então ele é um bom sinal. Por exemplo, eu estou atrás de ametista, estou atrás de turmalina azul, achar o caulim já é grande coisa, porque geralmente no mesmo barranco que está caulim já tem outros tipos de minério liberando, né? Por exemplo, às vezes tem caulim, já tem uma faixa que é uma faixa de pedra, ferro misturado. Você vê aquela areia preta misturada com umas pedras pretas. Não é tudo sinal. É, a, a gente tem que pensar nessas coisas e outra, sempre procurar aprender, sempre buscar coisas positivas. Porque as pessoas desanimadas, elas não vai a nada, elas não vai para lado nenhum. E além de elas não ir para lado nenhum, ela ainda é um peso para a humanidade ainda. Porque tem muitas pessoas desanimadas aí que eles não conseguem ganhar para a sobrevivência deles. A humanidade tem que tratar disso. Mas é um peso para a humanidade. E isso que eu estou falando não é de aposentado, não. Gente aposentada, não. As pessoas que têm idade aí, aposentado. E esses aí contribuiu para chegar no final ele ter alguma coisa. Mas tem gente que não contribuiu com nada, não fez nada, não bateu um prego na parede. E esses que são o peso. Mas o lugar que você acha o caulim por cima, se você limpar uma área grande por cima, você vai ver que a faixa muda. Ali você vai ver que o caulim acaba e começa outra faixa de terra. Então é importante. Bom, nós estamos prestes aí para encerrar, mas estamos indo aí com algum minutinho.
Agora, Minas é rica em minério. Minas é rica em minério, Mato Grosso, Roraima, Amazônia, dizer, rico em minério é o país inteiro é rico em minério. Você não acha uma coisa, você acha outra. Então, então é muito importante. Bom, eu quero agradecer aos amigos aí que participou da live aí. E o Criador abençoe a todos, vai ter tudo junto aí na próxima live. Agora vai ser na terça-feira. É 2 lives de semana, terça e quinta. Terça e quinta, às 8. E Deus abençoe a todos. Até terça-feira.